Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. E também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está ao nosso alcance. Só que, para colocá-la dentro do nosso coração, temos que retirar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos ajudar nesta segunda-feira, nada melhor do que uma passagem evangélica. É do Evangelho de João, onde diz o seguinte: Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Olha só. Interessante essa colocação de João. Pergunta que foi feita a Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? É. Em todos os tempos, lá no tempo de Jesus, também nos dias de hoje, quando alguém na Terra se refere às coisas do mundo espiritual, do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Isso é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunhos das fontes da sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado a um teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor, ou seja, todos nós, espíritos, tanto encarnados como desencarnados, exteriorizamos os sinais que nos dizem respeito. O mineral, vamos voltar lá atrás, é o primeiro estágio do princípio espiritual e ele é reconhecido por quê? Pela sua utilidade. O princípio espiritual evolui, passa por todos os minerais e chega no reino vegetal. E aí, a árvore é selecionada por quê? Pelos frutos, não é? Então, quando chegamos no reino nominal, percebemos que o firmamento, ou seja, o mundo espiritual, espalhou e vai continuar espalhando aí mensagens de luz em todos os recantos da Terra. A exemplo do que acontece no planeta Água. A água nos dá notícias do seu trabalho incessante. Será que a gente teme em poluir a água, não é? Apesar do planeta ser composto majoritariamente por água, a água potável é em quantidade pequena. E se a gente não cuidar, vai faltar. Por exemplo, o ar, que a gente teima em poluir. Ele dissemina informações, sem palavras, do seu poder de manutenção da vida. Porque sem ar, infelizmente, nós não podemos respirar, não é assim? Pois é. Então, a exemplo dos reinos da natureza, entre nós, homens, prevalecem os mesmos imperativos. O tolo se dá a conhecer pelas suas puerilidades. É alguém que não merece muita atenção, porque não fala nada que se aproveite, não é assim? Pois é. Já o entendido faz o quê?
ele revela mostras de prudência. E o melhor, demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Aí ele ensina através do exemplo. Porque as virtudes não é para sairmos pelo mundo afora pregoando, não. As virtudes são para serem vividas, são para serem exemplificadas. Então, aquele que se diz virtuoso, acredite que não é. Ele simplesmente está fazendo propaganda de algo que ele não tem. Então, desse modo, o aprendiz do Evangelho, somos todos nós, ao solicitar revelações dos céus para a jornada terrena, não deve esquecer a necessidade de revelar-se firmemente disposto a caminhar sobre o céu. O que acontece? Muitas vezes as pessoas pedem aos médiuns, aos espíritas principalmente, demonstrações da mediunidade, como se nós pudéssemos usá-la como num passe de mágica. Não. Quando alguém quer saber, quer conhecer sobre a mediunidade, o que nós devemos fazer? Devemos mostrar a ele o caminho do conhecimento a respeito da mediunidade, ou seja, o estudo. Não precisa haver demonstração da mediunidade para as pessoas compreendam e aceitem. Basta que elas estudem as obras de Allan Kardec, que vão se familiarizar com a mediunidade e vão compreender que o mundo espiritual não se manifesta gratuitamente. Tem que haver uma necessidade, tem que haver... ela é para o quê? Para a educação da humanidade. Então, há 2000 anos perguntaram: que sinal tu fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina se Jesus estivesse toda hora fazendo milagre. Ele não iria deixar para nós o essencial, que é o seu evangelho, ou seja, a demonstração da lei de amor que rege o universo. Então, queremos conhecer, queremos compreender os espíritos, o mundo espiritual, não tem outra alternativa senão estudar, como nós fazemos na escola, para aprender uma ciência. O próprio espiritismo também é ciência. Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Essa é a definição do espiritismo, e quem quiser conhecê-lo, não tem outra alternativa senão estudar e depois, como é uma filosofia e tem a sua parte moral, colocar tudo isso em prática. Então, essa é a dificuldade que as pessoas demonstram em relação ao mundo espiritual. Querem que o mundo espiritual se materialize na sua frente, mas é o contrário. Nós temos que nos preparar para retornar ao mundo espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.